Primeira Igreja Batista de Petrolina. Ouça nossas mensagens em formato de podcast. Você já ficou chateado com alguém? É ruim, né? Quando a gente tem uma chateação, um aborrecimento com alguém, por causa às vezes de bobagem, mas o mal-estar se estabelece e até que você peça desculpas, o clima fica meio pesado. Quero decepcionar um pouco vocês nessa noite, porque eu e minha esposa também temos dificuldades assim, como todo casal tem. Às vezes, tem dias que as coisas não combinam muito bem e a gente passa por esses momentos de mal-estar. E até, como já disse, a desculpa venha, aquele pedido de desculpa chegue, o mal-estar fica ali estabelecido. Pior ainda é quando você precisa que a pessoa faça alguma coisa por você. Aí é ruim, porque enquanto você não pedir desculpas, fica meio chato de você pedir alguma coisa para aquela outra pessoa. O nosso relacionamento com Deus, não o nosso nesse exato momento, mas o relacionamento do povo de Deus com Deus no passado, passava por situações assim. Assim como de o povo cometer pecados e haver um lapso de tempo entre ele cometer o pecado, recorrer a Deus pedindo perdão e fazer expiação pelo pecado, e isso então se tornava um problema, porque o pecado só era perdoado após expiação, após uma oferta ser dada, e havia um probleminha aqui, porque nesse meio tempo, se essa pessoa precisava falar com Deus, ela estava em pecado, havia um problema na conexão com o Deus Todo-Poderoso. A expiação de pecados era necessária, fazendo oferendas, ofertas. Um exemplo que a gente pode pegar está em Levítico, no capítulo 4, a partir do versículo 13. Ali fala sobre o sacrifício pelos pecados da comunidade. Veja como a coisa toda acontecia, olhando aí em Levítico 4, a partir do verso 13. Existem várias outras orientações para os outros pecados. Cada pecado era expiado de uma forma. Esse pecado, que era o pecado da comunidade toda, era feito dessa forma como está aí. Se for toda a comunidade de Israel que pecar, sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. Quando tiver consciência do pecado que cometeu, a comunidade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro. As autoridades da comunidade porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o novilho será morto perante o Senhor. Então o sacerdote ungido levará um pouco de sangue do novilho para a tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. Porá o sangue nas pontas do altar que está perante o Senhor, na tenda do encontro, e derramará todo o restante do sangue na base do altar dos holocaustos, na entrada da tenda do encontro. Então retirará toda a gordura do animal e a queimará no altar, e fará com este novilho como fez com o novilho da oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propiciação por eles, e eles serão perdoados. Só então o perdão chega. Depois de todo esse movimento, depois de toda essa atividade, depois de toda essa cerimônia, então, agora o pecado é perdoado. Assim o sacerdote fará a propiciação por eles, e eles serão perdoados. Depois, diz o verso 21, levará o novilho para fora do acampamento e o queimará como queimou o primeiro. É oferta pelo pecado da comunidade. Então, quando a pessoa cometia um erro, entre este erro e a chance de reparar o erro, havia um lapso de tempo, e nesse lapso de tempo aí, se alguém vivia uma experiência de necessidade, de precisar do socorro do Senhor, de falar com o Senhor, então a gente tem um problema aqui estabelecido. Por quê? Quando a gente dá uma olhadinha no Evangelho de João, no capítulo 9, nós vamos encontrar um cego que foi curado, e ele diz uma coisa interessante, que era uma verdade para aquela ocasião. Ele diz assim: sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que teme e pratica a sua vontade. Então, se o pecado está estabelecido, não foi expiado, não foi reparado, a oração era o que se acreditava, não seria, em hipótese alguma, ouvido. A coisa é tão séria dessa de entrar na presença de Deus quando se tem pecado,
que quando a gente dá uma olhadinha em Isaías, o profeta teve um encontro, né, com o Senhor, com seres celestiais. Diz o texto de Isaías, no capítulo 6, verso 5, que quando ele chegou e ali tinham seres celestiais, diz assim: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele se desespera, porque ele entra na presença de Deus, repleto de pecados, como já falei para vocês. E isso então faz com que ele entre nesse desespero. A verdade é que quando a gente ora, a gente também entra na presença do Senhor. E como é que a gente pode ser atendido nestas circunstâncias, nesse modelo de relacionamento com Deus, que é o modelo da antiga aliança? Como é que a gente pode ter essa capacidade de entrar na presença do Senhor se os pecados não foram expiados, se os pecados não foram perdoados? Veja ainda o que diz o Salmo 84, verso 11. Ele diz assim: o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, e não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Em algumas versões da Bíblia você vai achar: ele não recusa nenhum bem para quem anda em retidão. Em algumas outras versões, talvez você vai encontrar: ele não negará nenhum bem, não negará a oração, aquele que entra na presença dele e anda retamente. Mas o interessante é que quando a gente vai no original hebraico, a palavra que está lá é talmiim, e isso quer dizer: ele não negará nenhum bem àquele que for inocente. Ele não negará nenhum bem àquele que estiver 100% sem culpa alguma. E esse é o modelo da religião desta época, desse relacionamento de Deus com o seu povo lá na antiga aliança. Mas essa não é a condição na qual nos encontramos hoje. E nós devemos louvar a Deus, porque Jesus entrou em cena. E é por isso que nós estamos enfatizando este ano: Jesus Cristo é a única esperança. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Gosto da Nova Tradução na linguagem de hoje, e esse versículo que está aqui no tema, ele diz assim: tudo o que tenho é o Senhor. É a única coisa que eu tenho, por isso esperarei nele. Jesus entra em cena, e quando ele entra em cena, ele entra como um sacerdote. E o sacerdote é aquele que recebe a responsabilidade de fazer a expiação dos pecados do povo. Ele entra em cena como um sacerdote para fazer expiação pelos nossos pecados. E essa é uma notícia maravilhosa para a minha vida e para a sua. O que está em Hebreus, no capítulo 7 agora. E ele diz no versículo 15. Hebreus 7, a partir do versículo... O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Alguém que se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem, porque os sacerdotes eram de uma linhagem de pessoas. Mas agora há um sacerdote que é de uma linhagem, que é de outra linhagem, não necessariamente da linhagem daqueles sacerdotes que viviam a experiência do sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, que também não era dessa linhagem, daqueles que se tornavam sacerdotes, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. E ele continua dizendo, verso 17: pois sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada, porquanto era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. A antiga aliança não ajuda, porque a lei não aperfeiçoa coisa alguma. Ela não consegue fazer isso, ela não conseguiu fazer isso. Sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Verso 22, lá de Hebreus, capítulo 7. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Aqueles sacerdotes que expiavam o pecado, que ofereciam os holocaustos para perdão dos pecados,
Todos eles morreram, e à medida que foram morrendo, iam sendo substituídos, mas agora há um sacerdote que não precisa mais ser substituído. Ele não precisa mais que alguém entre em seu lugar. O texto continua dizendo, aí no versículo 22, Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daquele sacerdote tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, verso 25, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximarem-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Nesse instante, o Senhor Jesus está diante de Deus, intercedendo por mim e por você. Tenha certeza disso. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados, depois pelo pecado do povo. Porque ele fez isso de uma só vez, por todos quanto a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constituiu sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre. De forma que, irmãos, esse lapso de tempo entre eu conseguir uma vez na agenda do sacerdote para levar os animais que pudessem ser sacrificados para expiação dos meus pecados, esse lapso de tempo que existia e de alguma forma me impedia de entrar na presença do Deus Todo-Poderoso, ele já não existe. Eu posso entrar na presença de Deus e posso fazê-lo, porque nenhum outro sacrifício mais é necessário. Um único sacrifício foi feito, o sacrifício do Cordeiro vivo de Deus, o seu Filho, e por ele nós temos livre acesso ao Pai. E isso é maravilhoso. Na primeira carta de João, no capítulo 2, ele vai dizer a mesma coisa com outras palavras, e talvez fique mais claro se você ainda não entendeu. João dirá o seguinte: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Ele está diante de Deus, ele advoga em nosso favor, de forma que esse lapso de tempo já não existe. A qualquer momento, a qualquer tempo que eu precisar do meu Senhor, eu posso clamar por ele, pedir socorro, e este socorro imediatamente virá e alcançará a minha vida. É interessante notar que, apesar dos limites impostos pela lei, pelo tipo de relacionamento que Deus teve com seu povo no passado, alguns personagens bíblicos viveram com esta mesma ousadia que nós podemos ter em nossos dias, de entrar na presença de Deus, apesar de nossas limitações e pecados. É interessante isso. Às vezes falamos muito que o tempo passado, a regra passada, era a época da lei, mas vamos encontrar homens lá no passado que viveram experiências maravilhosas, a experiência da graça na vida deles. A exemplo de Moisés. Em Êxodo, no capítulo 33, no versículo 11, diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. E nesse mesmo capítulo diz que ele fez uma oração fazendo 2 pedidos a Deus. E Deus disse, se você continuar fazendo a leitura dos próximos versículos, depois do 11, ele vai dizer que Deus atendeu Moisés nos 2 pedidos que ele fez a ele naquele momento. Ele tinha essa possibilidade de falar com o Senhor. Um outro exemplo que temos é o exemplo de Daniel. Na terça-feira passada já falamos sobre essa oração maravilhosa que está em Daniel no capítulo 9, quando ele fala no versículo 17, ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo, por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Verso 18, inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve, abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. E ele conclui dizendo assim, olha que bênção, olha como Daniel, mesmo lá no passado, naquela época que dizemos era a época áurea da lei e das regras, ele diz, não te fazemos pedidos por sermos justos, não te fazemos pedidos porque estamos inocentes,
Não te fazemos pedidos porque estamos sem culpa. Não, nós te fazemos esse pedido por causa da tua grande misericórdia. E ele pôde experimentar lá no passado essa graça maravilhosa. Mas é igualmente interessante notar que, enquanto alguns, no tempo da lei, descobriram a graça, hoje, quando estamos vivendo a experiência da graça, infelizmente, alguns insistem em viver na época da lei ou nos tempos da lei, não estabelecendo um relacionamento, não recebendo de Deus esse relacionamento de amor que Ele tem e deseja ter com as nossas vidas. E isso é uma pena, porque quando isso acontece, quero lhe dizer, você vai se esforçar muito para tentar agradar a Deus. E o próprio texto que fizemos a leitura de Hebreus no capítulo 7 diz que a lei, está aprovado, não conseguiu aperfeiçoar nenhuma. Se esta é a posição daqueles que depositam em Jesus Cristo a sua esperança diante de Deus, se nós podemos então ter livre acesso a Deus, se Jesus está como sumo sacerdote intercedendo diante de Deus por nós, a todo instante, a toda hora, a cada segundo da vida da gente, quero dizer a você, podemos descansar nesse Deus maravilhoso. Podemos descansar-nos. Descansar porque fomos reconciliados com Deus através de Jesus e podemos ter esperança acerca da vida eterna. Descansar porque, sendo Jesus Cristo nosso intercessor diante de Deus, não há mais nenhum intervalo de tempo em nossas vidas no qual não possamos nos dirigir a Ele, falando com Ele acerca das nossas necessidades. Em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 19 em diante, diz: por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Você deve lembrar disso. Quando Jesus faleceu, morreu, entregou o seu espírito ali na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E o que isso significa? Lá tinha o lugar dos comuns, lá tinha o lugar santo e tinha o santo dos santos, que era fechado por uma cortina, e apenas o sumo sacerdote tinha o direito de entrar ali para fazer expiação pelos seus pecados e da comunidade. Agora esse véu foi rasgado e nós temos livre acesso ao Deus Todo-Poderoso, eu e você. E ele diz no versículo 20, por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Que texto tão lindo, que verdade tão maravilhosa. Hoje, quando celebro 7 anos, e Deus me dá a oportunidade de estar à frente desta igreja, exatamente hoje, dia 11 de fevereiro, foi no dia 11 de fevereiro de 2017 que houve um culto de posse aqui nesse santuário. Eu quero celebrar o meu Deus por muitas coisas. Eu quero celebrar principalmente porque Ele não levou em conta as minhas falhas, Ele não levou em conta os meus pecados, Ele não levou em conta as minhas limitações. Ele intercedeu, Jesus Cristo, diante de Deus, por mim em todo momento, e eu tenho certeza, a boa mão do Senhor sempre esteve sobre a minha vida. Aos 8 anos de idade, tomei a decisão por Cristo na segunda igreja batista, lá em Boa Viagem, em 1989. Tive uma experiência com Deus, aos 8 anos de idade. Em 1989, quando eu tinha 13 anos, Deus estava ali comigo, eu tive uma experiência maravilhosa quando Deus me chamou e me vocacionou para essa obra maravilhosa do ministério. Eu tinha apenas 13 anos de idade quando isso aconteceu. Eu lembro o local onde eu estava, a roupa que eu estava vestindo e como tudo aconteceu naquela noite. Eu louvo a Deus porque, apesar de ter tido um ensino fundamental muito prejudicado e sem ter condições de pagar um cursinho para fazer um vestibular, e naquela época o vestibular não era para a universidade, não prioritariamente. O vestibular difícil era você entrar na escola técnica. E eu louvo a Deus porque, sem ter condições nenhuma, e com o ensino fundamental muito prejudicado, Deus me deu a chance de passar na escola técnica, professor Agamenon Magalhães, lá em Recife, no curso de edificações, e no semestre seguinte, na escola técnica federal, para o curso de mecânica. E eu louvo ao meu Deus, porque
Ele não levou em conta os meus pecados, as minhas limitações, mas Jesus esteve intercedendo diante de Deus, e Deus esteve com a sua boa mão sobre a minha vida, me dando essas oportunidades. Quando eu precisei trabalhar, eu louvo a Deus, porque eu sei que Deus colocou a sua boa mão sobre a minha vida e me ajudou. Aos 17 anos eu precisei procurar alguma coisa para fazer, para ajudar a minha família. E aí então surgiu uma oportunidade de fazer um concurso, fiz o concurso sem ter todo o preparo que os outros tinham, por não ter condições, e Deus me deu a graça, a bênção de passar naquele concurso e ali passar 12 anos na Força Aérea Brasileira. Eu louvo a Deus, porque aos 30 anos, quando já me via tão distante da vocação, na carreira militar, Deus resolveu cumprir a sua promessa, aquilo que havia combinado comigo, e me deu a oportunidade de ter, na vida de um dos melhores pastores da cidade do Recife, um dos maiores representantes da nossa denominação aqui no Brasil, muito respeitado, me deu a chance de esse pastor me convidar para trabalhar com ele, ajudando no seu ministério ali em Recife, dessa forma ingressando no ministério. Além disso, Deus colocou em minha vida a única mulher que certamente me amará até o fim e suportará estar ao meu lado, a minha linda esposa, Márcia. Eu tenho certeza que ela foi especial. Deus escolheu a dedo, porque sabia que só ela me aguentaria até o fim dos nossos dias. Eu louvo a Deus porque quando a medicina disse que nós não poderíamos ter filhos, Deus nos deu a criança mais especial, a nossa filha Maria Isabel, porque eu sou muito grato. Eu louvo a Deus porque há um pouco mais de 7 anos colocou no coração da comissão de sucessão dessa igreja indicar o meu nome. Eu, o menor de todos, o menos diplomado de todos, o mais limitado de todos, colocou no coração deste grupo trazer a minha indicação para esta igreja, para que eu me tornasse pastor. Louvo a Deus porque para vir para cá minha esposa precisaria vir e o Tribunal de Justiça autorizou ela a fazer home office e deslocou ela para cá sem precisar se desligar ali do gabinete onde ela trabalha. E hoje, dia 11 de fevereiro de 2024, Ele permite que eu celebre 7 anos contribuindo com esta igreja, que é a igreja mais extraordinária de todo o planeta Terra. Tenho certeza disso. Eu hoje louvo a Deus. Mas eu louvo a Deus por sua misericórdia e graça. Não porque eu sou bom. Imagine se isso fosse no tempo passado, naquela antiga aliança. Cada vez que eu precisasse de um favor do Senhor, isso demoraria tempo e talvez não houvesse tempo hábil para isso. Eu louvo a Deus e eu enxergo e reconheço em todos os meus caminhos, irmãos. Hoje eu estava no gabinete, enquanto relia o meu esboço, enquanto me preparava para vir para cá, enquanto tentava memorizar todo o esquema da mensagem que Deus colocou em meu coração, eu louvava e glorificava a Deus porque eu o reconheço em todos os meus caminhos. Talvez alguém pode dizer assim, foi muita coincidência. Para essa pessoa pode ser coincidência, mas eu estava lá, eu estive em toda essa história e eu sei que foi a boa mão do Senhor que me trouxe até este momento. E eu louvo a Deus, porque isso não tem a ver com eu ser um cara legal, com eu ser um completo inocente, um completo sem culpa. Isso tem a ver com Deus, que tem diante dele Jesus Cristo, a minha esperança, a sua esperança, intercedendo todos os dias por mim, fazendo com que então as bênçãos do Deus Todo-Poderoso possam incidir sobre a minha vida. E eu quero dizer para você então nessa noite, este não é um privilégio meu, antes é um privilégio de todos, que pela fé permitem que Jesus Cristo se torne para cada um deles um intercessor diante de Deus, para aqueles que colocam nele a sua esperança, para aqueles que atendem ao convite divino de Mateus no capítulo 11, versículos 28 a 30, e eu vou ler aqui esse texto de acordo com a Bíblia, a mensagem, e diz o seguinte: vocês estão cansados, enfastiados de religião? Disse Jesus. Então abandonem a religião e venham a mim. Andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Todo aquele que aceitou este convite pode desfrutar dessa experiência maravilhosa de viver uma vida sem culpa, e vivendo sem culpa, com ousadia, ter a chance de entrar diante de Deus, na presença de Deus,
no santuário de Deus para suplicar a Ele aquilo que precisa, para apresentar-se acerca das suas necessidades e esperar dele o seu bom favor. O que a regra antiga fazia era, se o menino desobedecer, pega ele, leva no portal da cidade e apedreja. É o que a lei dizia. O que a nova aliança faz, e Jesus conquistou na cruz do Calvário, é diferente. Inclusive, enquanto estava na cruz do Calvário, sendo crucificado, ele diz acerca de quem estava crucificando ele: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Somente, como diz o cântico, a um Deus assim renderei louvor. Somente a um Deus assim me prostrarei. Somente a um Deus assim buscarei, na certeza do seu favor em relação à minha vida. Que essa seja uma realidade para a sua vida também. Que você viva essa experiência de abandonar a antiga aliança, uma vida religiosa, para ter um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo. E este é o verdadeiro evangelho, liberdade plena diante do Senhor, onde os nossos pecados já não fazem diferença, porque todos eles foram completamente perdoados. Que Deus nos ajude, que Deus faça-nos compreender e que aproveitemos esta oportunidade grande que temos desse Deus Todo-Poderoso. Amém? Esta igreja já é a sua igreja. Faça-nos uma visita, Avenida Josemar Batista da Silva, número 55, Vila Mocó, Petrolina, Pernambuco. Ou nos acompanhe nas redes sociais, @PIB de Petrolina.